Hoje a gente vai falar desse corpo mental, que é um assunto tão importante, é um corpo tão significativo na nossa jornada, e ele é tão tratado, em função de muitas definições que tem hoje de meditação, que ficaram muito popularizadas, que são de outras escolas de autorrealização e que nós respeitamos, mas que a gente sabe que trabalham com essa informação de uma forma diversa da Shuddha Dharma. E aí a ideia é exatamente assim, mostrar como que é o apoio, que a Shuddha Dharma, mostrar o apoio que a Shuddha Dharma tem nesse conceito para que a pessoa entenda bem. Porque às vezes chega a gente e fala assim, eu não consigo deixar minha mente em branco. Eu falei, gente, em que horário nas nossas meditações que alguém chegou e falou assim, põe a sua mente em branco? Nenhuma prática nossa manda a gente pôr a mente em branco, Mas é um conceito muito popularizado por uma das escolas do budismo. E assim, como é muito difundido, aí vira e mexe e alguém chega com esse questionamento pra gente, E aí fica como... até você explicar, eu falei, gente, vamos fazer um estudo sobre isso, porque aí você mostra, e dá para ver, inclusive, quando a gente lê aqui, tem algumas coisas que a gente apontou aqui, aonde que realmente cria essa percepção, e aí mais ainda do que esse aspecto, porque como isso é muito difundido, essa coisa esse outro processo, e se você não entender o papel dessa mente na trajetória espiritual, o que você vai fazer? Você vai ficar tratando ela como inimigo. E se você trata como inimigo alguém que necessariamente você tem que ter como aliado, porque senão você não vai chegar em autorrealização, pronto, divide mais aquilo que já é dividido dentro da gente. A gente já tem uma extrema dificuldade para fazer esse processo todo iógico, que é unir tudo, juntar tudo. Se você ainda já vem com essa divisão como premissa, que a mente é o vilão, que a mente é que estraga, aliás, não só a mente, a mente é o vilão, o ego é o vilão, tudo isso é tratado como sendo assim, olha, você vai ter que acabar com essas coisas, naquele sentido, não que a gente dá, mas é um sentido que está extremamente popularizado hoje em dia, e que diverge completamente da percepção da Shuddha Dharma. Então, entender o que é esse corpo no nosso contexto é fundamental, porque se você não entende, você vai simplesmente chapar assim, isso é coisa da minha mente. Sim, é coisa da sua mente, é ela que vai fazer um monte de coisa na nossa vida, mas abençoadamente, não com essa cara que todo mundo gosta de falar, com esse olhar esquisito, da nossa percepção Shuddha, tô falando. E aí, olha lá, então eu sempre faço, gosto de começar a fala trazendo a definição usual aí que está nos dicionários, que está em por onde a gente faz caminho, para entender, o usual e que não necessariamente bate com o que a Shuddha Dharma coloca, Essa palavra aí, mente, ela tem a etimologia dela, vem do latim, que é mens, e mentes, e o significado da palavra, entender, pensar reflexiva e efetivamente, cognição, pensamento, e é quem compõe imaginação, concepção e memória. Agora sim, dá pra gente meditar considerando o jeito que a gente faz meditação no Shuddha Dharma, que fala lá, meditar não é pensar. E aí fala assim, meditar é colocar o pensamento numa só coisa a cada coisa que você faz. Então, se você vai fazer uma meditação externa, você põe a meditação em algo fora de você e você vai fazer comunhão com aquele algo fora de você. Você vai alinhar, então você precisa desse processo aqui, concepção, você precisa de imaginação, e ainda tem um outro dado que também nas nossas obras fala. A nossa memória é um dom do espírito. O meu espírito, ele sabe tudo que eu já passei, tudo que você já viveu,
nesta encadernação e quaisquer outras que você tenha passado, quem tem essa memória? É o espírito, porque ele é o testemunho. Ele fica atrás de todo o cenário o tempo todo, observando e estimulando todo um processo de desenvolvimento. Esse é o espírito, é o papel do espírito. Ele está ali, mas quem traz isso para consciência é a mente. Ela precisa ter contato com isso para ela poder mostrar. Então, como que você vai deletar um corpo que tem essa importância? Ele consegue acessar essa memória, porque é ele que faz link. Como que você vai jogar fora? Como é que você fala assim, mata a mente? Não, você tem que matar o quê? Na hora que você vai meditar, você vai pegar esta mente, pôr naquilo que você está fazendo. Esse é o matar. Todas as demais coisas você vai matar, mas você não vai matar o corpo mental, porque isso é impossível e nem se quer. Se matar o corpo mental, nossa, é você virar um idiota, é você virar um zumbi, é você virar um computador, que é um monte de memória, mas que alguém tem que acionar. Alguém vai ter que te monitorar, porque você vai perder o seu senso de individualização, seu senso de referência das coisas que você tem aprendidas, ou que você, principalmente, que a gente vai ver aí no final dessa aula, o que você deseja, e o que você deseja é a marca de quem você é. Parte dessa base. Então, assim, quando eu ouço essas falas com aquelas caras que você ouve aos milhões nos Facebook da vida, você ouve aos milhões por definição de um monte de coisa, assim, acaba com a mente. Isso é coisa da mente, que é sua inimiga. Isso é coisa do ego, que é seu inimigo. Eu fico olhando, apavorada. Mas eu falo, a gente vai ter que passar por esse aprendizado, talvez ainda quebrando muita cara, né? Mas vai ser por onde vai ser necessário, né? Mas é isso. Então, não tem como... Aí a definição, isso aqui é uma definição, nem da Shuddharma, está lá em qualquer dicionário, você vai pegar essas definições. Mas ela passa, olha lá, é quem compõe imaginação, que é necessária para a nossa meditação, é quem compõe concepção, ou seja, a ideia, o conceito, a sacada, o bhava, né, de onde saiu. É a mente quem tem essa competência, a habilidade, é o nosso corpo que tem essa habilidade. E ainda é ele quem vai... Uma das funções da nossa mente é memória, ela faz registro. E é esse o outro, uma das coisas que a gente vai falar aqui embaixo. Por isso que ela é tão tratada como essa vilã mesmo, né? Que olha, a hora que você está no agora, você não tem que ter memória. Não, mas o que você é neste agora é resultado de tudo que você fez com as suas tantas, muitas e muitas memórias atrás. Inclusive o desejar, está querendo viver Deus nesse momento. Tem a ver com as memórias que você já experimentou. Das muitas coisas que você já usufruiu usando do corpo, das emoções e da sua mente, tem um monte de registro que a gente tem paura deles. Quero me livrar deles. São as nossas memórias ruins. Mas tem um monte de coisa que são anseios, desejos, que também quem que trouxe essa informação? A sua mente. Então dá para já estar como vilã, uma figura dessa? Ela é neutra. Aliás, assim, dá para até fazer uma referência. Ela é tão neutra quanto o dinheiro. Aí a gente fala assim, dinheiro é o não sei o quê. Não, é o que você dá valor. Então às vezes não é dinheiro, é o quê? O dinheiro que eu preciso para comprar o meu carro. Se eu fizer do meu carro a única coisa que importa na minha vida, com certeza o dinheiro vai ser o vilão. Mas se eu fizer do dinheiro uma coisa que me faz caminho para coisas que eu preciso, que eu necessito, aí eu vou tratar o dinheiro de uma outra forma também, igual a mente, igual o ego, que é o nosso sentido de individualidade também fundamental no seu processo de autorrealização. Ninguém vai chegar à autorrealização sem se individualizar. E para se individualizar, você precisa construir um ego. Você pode até jogar ele fora. Pode não, você vai jogar no bom sentido do jogar. Saber aonde você usa e aonde você fala assim, agora fica aí, porque eu estou no espírito. Mas esse controle, quem tem que me dar é a minha mente. E essa noção de que eu sou um indivíduo, mas que eu estou no todo e faço parte do todo, quem vai me dar é o ego e a mente. Como é que você trata isso como vilão? Se você já sai da premissa que essas duas coisas são
quem te impedem de viver Deus, você nunca vai chegar em Deus, porque você vai o tempo todo estar brigando com aquilo que faz caminho para você chegar em Deus. Como? É você simplesmente sair de premissas falsas. E premissa falsa, diz a ciência, partir de uma premissa falsa não te leva a resultado com a cara que você está buscando. Então você tem que saber o que você está buscando e quais são os processos que você tem que necessariamente contatar, aprender a usar para poder chegar, senão você não faz caminho, né? Então esse é o processo que a gente queria primeiro trazer. Isso aqui é a definição de dicionário, né? E aí, olha, vê que ele tem tudo a ver com os conceitos que a gente também precisa usar no sentido de que seja a mente. A divisão dos corpos na Shuddha Dharma. Por que a gente colocou isso? Na Shuddha Dharma, dividimos os corpos em 5. Tem escolas que dividem em 3, tem escolas que dividem em 7, tem escolas que dividem em 2. A Shuddha Dharma, nessa escola, a gente divide nesses 5, e vamos só levantar como uma referência mesmo só, né? Mas seria o quê? O corpo físico, que é esse denso, que às vezes a gente, se a gente for muito materialista, a gente acha que esse é o corpo, que essa minha vida está resumida nisso que está aqui, e que se isso aqui morrer eu vou acabar, eu vou deixar de existir, porque acabou o corpo, enterrou, voltou para a terra, virou humus, comida de minhoca. Se você achar que a sua vida é isso, o corpo, a história acaba aqui, né? Tem um processo, mecanismos aqui que reagem, que respondem, se você acredita nisso. A Shuddha Dharma põe. Você tem 5 corpos. O primeiro é o físico. O segundo é o corpo elétrico, que é essa aura que está em torno desse físico, né? E essa aura, ela é composta de sensações, de emoções. Elas vão formar isso que está na minha volta. Essas sensações e emoções são, vamos dizer assim, um corpo elétrico que vibra, que pulsa, que fica harmônico, que desarmoniza. Quando a pessoa vê este corpo, dá para você detectar e fazer prevenção de doença. Porque quando esse corpo áurico já está com dificuldade, problema, com buraco, com debilidades, o que acontece? Se não curar enquanto ele está aqui na aura, ele chega no físico. Chegar no físico é o último reduto, é o último recurso. Quando você adoece no físico, eu sempre falo desse jeito, nos cursos elementares nossos eu falo isso, de vez em quando a aula tem a ver com esse assunto, a gente fala de novo. Para a doença chegar no físico, ela mandou e-mail, PPS, MSN, WhatsApp, ela mandou tudo que é mensagem para você. E você estava cego para todas essas mensagens. A hora que a doença chegou no corpo físico, tipo assim, agora você vai parar. E você vai prestar atenção no que não está funcionando bem aí. Isso é doença da gente, seja um resfriado, seja um câncer. Sempre é este o processo, que é esse corpo áurico aqui, antes de chegar no físico. Como ele é o nosso envolvimento daquilo que mexe na nossa emoção, nas nossas sensações, nos nossos processos sutis, um pouco mais sutis que estão no físico, né? Porque o físico ele é composto do quê? Dos 5 elementos mesmo, que estão em tudo que a gente come. Fruta, legume, carne ou não, leite, água, o que você consome vai formar aquele físico, que está formado dos elementos todos da natureza, sol, fogo, ar, éter, água, tudo ali vai em cada comidinha que você come, abastece esse físico. Esse aqui, ele é abastecido por pelas sensações que a gente tem, medo, harmonia, tranquilidade, serenidade, angústia, ele vai ser alimentado disso. E o corpo mental, que já é acima desse. Acima desse das sensações e emoções é a sua mente. Por quê? Porque ela é o filtro, porque ela tem o quê? Memória. Ela é quem vai dosar o que você faz com as emoções e que isso vai resultar no jeito que eu cuido do meu corpo físico. Aonde ele vai chegar, né? Que vai chegar lá. Então ele é o mediador, esse corpo mental. Ele fica bem no meio dos 2 densos, na divisão da Shuddha Dharma, né? E dos 2 superiores. O próximo aqui, corpo intuitivo, é o Vijnana Maya Kosha, que ele é formado de
subjetividades que têm a ver com sacadas, intuições, percepções. São aquelas coisas que a gente vai ter que aprender a acessar por uma via que envolve meditação, envolve silêncio, envolve interiorização, todo um processo muito mais subjetivo. Acima um passo da mente. E acima desses todos está o corpo de glória, que é o quinto, na divisão da Ashtadharma. Tem algumas, assim, se a gente for só fazer, por exemplo, você pegar todos os evangélicos, todos os cristãos e evangélicos, apostólico romano, os católicos, vamos dizer assim, todos os evangélicos, eles falam que a gente tem dois corpos. Então aí você pega, tem esse aqui, e isso tudo aqui está no segundo, que é aquilo que eles chamam de alma, né? Que é o nosso aspecto anímico, subjetivo, né? Então são dois. Se você dá um passinho à frente, você vai encontrar os espíritas, né? Que falam que tem um corpo intermediário aí. Tem mais um, já são 3. E tem escolas budistas, teosofia, algumas outras escolas que falam que nós temos 7 corpos. Quando tem 7 corpos, como eles falam, eles dividem esse mental aqui, subdividem. A Shuddhadharma põe mental é tudo isso que você vai acessar através dos sentidos. Só que nessas outras escolas eles subdividem, porque nós temos 2 mentes embutidas nessa mente que está aqui também. Que mentes são essas embutidas? Um aspecto nosso é de sobrevivência. Sobrevivência básica, assim. Se alguém se cair, se tiver um terremoto aqui, de repente a gente sentir tudo balançando ou acontecer algo perigoso aqui, naturalmente, não precisa ninguém falar assim, olha, você vai morrer, se proteja. A gente naturalmente protege as partes superiores, você corre, você foge, você faz, sabe por quê? Porque você tem que preservar a sua vida. Não precisa estar uma ordem racional, mental, mandando você preservar a vida que você tem. Você simplesmente se protege. Isso é da natureza, instintiva nossa. Então, por isso que ali fica subjetivada dentro dessa outra mente que está ali dentro, embutida. E uma outra mente que tem dentro de nós, que tem a ver, uma é da sobrevivência nesse sentido, a outra é da sobrevivência, mas no outro sentido, de você procriar, de você se manter vivo, não no sentido de proteger a vida que você tem, mas de você dar continuidade a que você tem, que é você fazer filhos, fazer obras, que você funcionando no sentido bem básico é simplesmente ter filho, fazer cria que nem qualquer animal faz, isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer crias no sentido subjetivo da coisa, deixar conceitos, deixar ideias, né, plantar coisas que você queira que fiquem. Então assim, no dia que eu morrer vai ficar alguma coisa que mostra que eu passei por aqui, né? Então uma coisa é só preservar a vida física, a outra é ainda desmembrar no sentido de eu me manter vivo mesmo depois que eu for embora, né? Que eu vou deixar, né, coisas feitas. Então eu tenho esse outro aspecto que seria esse corpo aí. É como a Shuddhadharma divide, ela divide em 5, né? Então aqui, ó, Ana, Maya, Kosha, que é o primeiro. Ana é alimento. Esse segundo aqui, elétrico, é prana, porque ele é formado do que está no ar e que compõe o que está na minha volta. Porque quando o prana, que é a energia que está dentro do oxigênio, que na verdade a gente fala assim, sem oxigênio a gente morre. Na verdade a gente morre porque o que está dentro do oxigênio, que é o prana, é a vida que mantém o processo cósmico, é a Brahma Shakti. É ela que energiza toda a existência, né? Então não ter o prana, maya, kosha, por isso que a gente sabe assim, ó, por exemplo, um vidente pode olhar e falar, olha, fiz todos os exames de sangue, certinho. Mas ele olha e fala, a pessoa está sem aura, ele sabe que ela está morrendo, ela está indo embora, e ela pode estar bem saudável, fisicamente, mas o corpo elétrico dela já foi, entendeu? Porque quando a gente adoece, aqui já aparece antes, né? Que você tem buraco na hora que pode ser depressão, que você tem buraco na hora que pode ser problema que vai manifestar lá no coração, lá no intestino, lá no seu rim, lá no seu pulmão, tudo isso vai aparecer antes aqui. E quem que está atrás de tudo isso? A mente. Então assim, vai lá você, come direitinho, respira direitinho, faz as coisas tudo direitinho, você faz. Mas você tem uma carga de emoção o dia inteiro, você faz tudo isso porque você tem raiva de gente que produziu transgênico no mundo. Minha filha, não tem decreto que faz você saudável. Não
tem decreto que faz você estar saudável. Agora, se você for bem saudável aqui, você pode comer o transgênico e ele não te fazer tanto mal, porque esse corpo é mais sutil que aquele. E por ser mais sutil, ele é mais poderoso. Agora, mais poderoso que esse aqui, que é o nosso emocional, né? Eu tenho raivas, bravezas, medos, coisas com essa cara, elas adoecem mais a gente do que qualquer coisa que eu como, qualquer coisa que eu vá ingerir. A gente tem histórias aí. Tem uma história conhecidíssima, né? Que é aquele que era, tem gente que chama ele de mago, tem gente que chama ele de bruxo, tem gente que chama ele de não sei o que. É uma figura conhecida na história da humanidade lá, que é o Rasputin. Eles queriam matar ele, deram veneno e ele simplesmente não morreu. Por quê? Ele tomou uma coisa que mataria, não morreu. Porque ele tinha um grau de harmonia com aquilo que acontecia. Agora, pra gente, a gente é tudo frágil, né? Assim, se fizer teste, aí tem uma farmacêutica hoje aqui. Fizer teste com coisa de alergia, com coisa de alergia, todo mundo é alérgico a um monte de coisa, por ovo, por leite, por isso, por aquilo. Se fizer teste alérgico, a maioria de nós não passa. Por quê? Porque nós temos alergia a tudo. Tem um problema com um monte de alimento, né? Sensibilidade às coisas, não é? Agora, assim, a pessoa que está bem, né, quando ela está realmente bem no sentido amplo do que seja o estar bem, nada disso vai afetar. Por quê? Porque ela está num contexto harmônico, ela vive harmonicamente com o que está aqui. Então tem toda uma coisa diferente. Não come carne por opção, porque acha que não é saudável, porque não sei o que, mas se ele comer, ele não vai morrer, porque comeu também. Com certeza ele vai saber gerenciar, se ele não for aquele que fala, todo mundo que come carne é negativo, está fazendo mal, está gerando gás carbônico na humanidade, está fazendo não sei o que, está tudo de errado com ele. Se ele tiver essa postura, melhor que ele coma, como diz o Ramakrishna, né? Ramakrishna tem uma frase que eu acho máxima. Aliás, tem várias frases que eu acho máxima, mas essa é uma boa, que ele fala assim: é melhor você comer carne de porco todo dia, adorar a Deus, do que você não comer a carne de porco e ter tanto ódio por tanta coisa que está aí na sua volta. Então, isso realmente é o que é mais sutil, e isso mais sutil manda na gente, sempre mais sutil, né? Acima desse, que são as nossas sensações, é a nossa mente. Quem que vai coordenar essas emoções que falam assim, tem a raiva, tem o ódio, sei o quê? Se você tiver uma cabecinha que fala assim, gente, isso não é saudável, isso não é bom, eu estou sentindo, mas o que eu faço para deixar de sentir isso? Isso é o bom estudo do corpo mental. O que eu faço para deixar de ser movido por essa sensação? Como que eu me organizo para tratar isso com o devido critério? É uma natureza minha nesse momento ser raivoso, ou ser rancoroso, ou ser magoado, ou ser perseguido. Cada um de nós tem noias e neuras, nenhum está aqui. Se a gente fosse já lá naquele patamar, a gente certamente não estaria sofrendo com as coisas que acontecem na humanidade, a gente estaria entendendo e ajudando na harmonia. Agora, se você, além de sofrer, você ajuda a desorganizar o que está aqui, não existe essa harmonia aí. Se você está aqui e ainda ajuda a desarmonizar, estimula a desarmonização, tá? Com certeza você não é. Vira e mexe, a gente vê o outro falando, ai, não nasci para esse mundo. Nossa, eu devia estar em outro lugar. Às vezes a gente ouve isso, eu falo assim, se está sofrendo tanto com o que está aqui, aqui é o seu lugar. Porque aqui é que você vai se trabalhar, né? Saber transpor isso, né? Esse seria o processo, é o corpo mental, quem faz isso. Esse é o corpo, né? Esse é o cara dentro da gente. E esse, na nossa escritura, quem representa muito desse corpo é o próprio Arjuna. Ele é o guerreiro que tem que aprender a pôr as coisas no lugar, né? E é ele que é mediador do quê? Dos dois de baixo. Como eu falei, quando a gente adoece, os dois, o de cima é que ficou mandando PPS, imagem, não sei o que, não chegou, você não abriu, chegou. Você não abriu, aí o que acontece? A hora que você for abrir, você já está todo doentão, todo complicado, porque os de cima não foram atentados, né? Ele é mediador desses dois de cima, o corpo intuitivo, que é o Vijnana Maya Kosha. Cada nome desse, né? Maya é ilusão, ou seja, são corpos formados de algo que vai ser perecível e ser transformado.
né? O corpo primeiro, Ana, é alimento, Prana, ele é feito de energia, de ar, do éter que está aí. O Mano, Maya, Kosha é feito de mente, e é isso que nós estamos estudando. Qual é a qualidade do que a gente processa, pensa, analisa, estuda, estimula, né? O Vijnana é de discernimento. Vijnana significa... Nana é conhecimento, Vijnana é discernir. Mas não é o discernir com cara de assim, olha, li 30 dicionários, 50 shastras e escrituras do Patanjali, do Bhagavad Gita, do não sei o que, do Evangelho de Buda, do Evangelho cristão, do Evangelho espiritista, sei lá. Pode ler tudo. Não é o Vijnana que vai fazer isso. Quem está fazendo isso chama Mano Maya Kosha. É ela que tem memória, compara, discerne, separa, junta. É ela que faz. Agora, o Vijnana Maya Kosha é aquele que vê, discerne por contato, por experiência. E é esse corpo que, através da meditação, a gente quer estimular para conscientemente cada vez mais funcionar a partir dele. Porque quanto mais clareza você tem no Vijnana, que consegue acessar a minha mente, porque ele está aqui, meu corpo Vijnana está aqui. Quanto que eu deixo ele interferir através da minha mente, dessa mente que está falando, que estuda, que compara, que discerne? Quase nada, sabe por quê? Porque eu vivo num piloto automático danado. Só faço papagaio. Repito coisa que eu sou simpático ou não. Nem quando eu não sou simpática, eu não paro nem para perceber se tem fundo ali. Sou tão viciada e está tão confortável ficar viciada no que eu faço, que eu não me dou ao trabalho. Porque tira da minha zona de conforto. E ninguém quer sair da zona de conforto. Na zona de conforto é onde eu tenho certezas absolutas. Não tem nada pior do que ter certezas absolutas. Porque aí, não é? Certeza absoluta, você não dá margem para questionamento. E o Vijnana é aquele que fica te estimulando. Quem que estimula o Mano Maya Kosha a funcionar? Nossas obras têm mais de um texto escrito exatamente isso. O acento que vai fazer, ele vai fazer acento no Mano Maya, no Vijnana Maya. Então eu preciso acessar. Tem uma frase, que acho que é do Einstein, que ele fala assim: aquilo que você não conhece não existe para você. Olha que coisa importante. Então assim, aquilo que você não conhece não existe para você, pode existir no mundo. Então assim, olha, tem um monte de gente que vive em paz. Mas como você não conhece a paz, pode até contar e narrar como é que ela é para você, mas se você não conhece, aquilo não existe para você. Assim como sofrimentos extremos não existem para você se você não acessa. Agora, eu acho, pessoalmente, isso é uma opinião, não tem nem a ver com a estudante, estou falando uma opinião pessoal, então vocês podem tranquilamente jogar fora se quiserem, com os seus critérios, com a sua mente. Joga fora se achar que é uma bobagem inenarrável. Viver num mundo como a gente vive hoje, com acesso a tanta informação, facinho, que você, mesmo sem querer, se você andar, se você entrar 5 minutos no computador, se você assistir 5 minutos de televisão, qualquer coisa que você faça hoje, você tem uma quantidade absurda de informação, que eu imagino que uma pessoa, que se pegasse a gente mesmo, nossa, na condição que a gente tinha na Idade Média, lá, 1300, trouxesse pra gente aqui agora, se a gente tivesse passado por um processo de evolução, a gente tiltava. Tiltava na hora, porque você imagina a quantidade de coisas que falam contra e a favor das mais várias teorias que a gente tem hoje. Hoje, você pegar alimentação, você vai entrar e vai ter gente que vai falar assim: tomar leite faz mal depois que você vira adulto. Aí vem outro e fala: se você não toma leite, vai faltar cálcio. Aí vem outro e fala: fundamenta tudo cientificamente. Você tem de todos os lados. Isso eu estou falando uma coisa dessa. Imagina então com relação à nossa autorrealização. A quantidade de informações. Quem que vai fazer filtro e vai falar: eu vou optar por essa? Mas de tantas informações que são terríveis, boas, mais ou menos, a gente vai criando conceitos também. Sim. Vai eliminando. Exatamente. Nós temos um barco, porque a gente vai tendo experiência, e que realmente as coisas não são tão assim. Isso que você acabou de falar é verdade. Sim. Porque eu observei, eu estava vendo um negócio sobre alimentação, inclusive. Daí a pouco eu vi o mesmo assunto. Oposto. Não, derrubando. Derrubando tudo. Então.
Então a gente vai criando também. Mas aí é que tá, porque aí é que tá, como que você pode então, no mundo de hoje, funcionar sem uma mente? Eu acho que a meditação cada vez mais. Eu acho que ela ajuda muito a gente se você vai além, né? Você toma distância e vai criar impessoalidade, equanimidade, você vai criar alguma coisa além, né? E é aprender a ir para esse lugar. Por isso que a meditação é tão fundamental hoje em dia, tão fundamental, porque ela vai te conseguir fazer você parar. E a partir daquilo que você já tem alguma experiência e pode tratar como verdade, que também vai quebrar ali na frente, porque tudo que a gente faz está no processo de evolução, né? Então, tem todo esse mecanismo. E aí você vai, corpo mental. Agora, essa definição, definição da Ajuda Dharma. Manas, o que a Manas, no conceito da Ajuda Dharma, fala? Ensinar a pensar, mas a pensar é com aquela cara mesmo, não é ensinar como é que fala? Compilar, não é? Ensinar a raciocinar, a fazer reflexão, a digerir as coisas, né? Esse é o processo que vai ser trabalhado. Então, a pensar, olha só, e como que ela define? A mente é o quê? Que quando em contato com os objetos dos sentidos, que a gente chama na Ajuda Dharma de indriyas, com os objetos do sentido, ela vai levar você para quê? Ela vai despertar desejos. Aqui, olha lá, eu pus uma seta aqui não por acaso, porque essa é outra coisa que fala, que a pessoa que tem mente, que tem ego, ela tem desejo. E se ela tem desejo, ela não quer Deus. Aí a morte é você decretar que a pessoa não vai chegar em autorrealização nenhuma, nunca. Porque ela tem que desejar o divino. Ela tem que desejar o divino, ela tem que desejar a transcendência, ela tem que desejar essas coisas todas. Porque se você não tem vontade, você não tem desejo, você não tem individualidade. Você é uma gota do oceano que nem sabe que é gota e nem que parte para que lado que eu vou, né, com a gota que está aqui. Aí é que está o ponto que gera aquelas coisas tão completamente diversas nas escolas de autorrealização. Porque elas saem da premissa que você não pode desejar, você não pode ter vontade, você não pode. Aí é que está um dos pontos chaves do que a gente tem de diferença em muitas escolas. Então aí, olha lá, ela põe você em contato com as coisas, e o contato com as coisas, não é? Porque a gente, como a gente vive completamente fundamentado na matéria, quando você fala, os objetos dos sentidos vão provocar desejos e vontade em você. Como a gente vive completamente materialistamente, na grande maioria, o pôr você em contato com o sentido, eu vou querer o quê? O carro, a roupa, a viagem, as coisas que eu vou fazer o quê? Usufruir da minha condição na matéria e nas minhas sensações, porque a minha vida não passa muito disso. Quando ela chega no mental, no máximo é para satisfação do físico. No máximo é para satisfação do físico. Como é só para isso, então ela realmente aí vira vilã. Porque quanto mais coisa eu conheço, mais coisa eu desejo. Quanto mais eu fico envolvido nisso, mais eu fico em modo contínuo, querendo satisfazer o quê? Coisas do corpo, coisas da sensação, que hoje estão aí. Hoje é muito comum, por exemplo, tem várias linhas que ensinam meditação sem enfoque nenhum de autorrealização. O enfoque é do quê? Eu medito para ficar bem no corpo, porque eu quero viver 80, 90 anos fazendo sexo selvagem de preferência, porque é o que as pessoas estimulam hoje em dia, não é? Então ela não quer conhecer o que funciona no corpo, na matéria, nas sensações, para tratar isso com equilíbrio. Ela quer para usufruir mais de ter um corpo para viver sensações. E aí é aqui, ó, corpo físico, corpo elétrico e corpo mental. Então tudo isso está fazendo só para satisfação das coisas da matéria. Ruim, negativo? Não, é parte do jogo. É parte do jogo, porque a pessoa vai fazer as experiências, tantas quantas sejam necessárias, até que uma hora ela vai olhar e falar assim, deu pra mim. Nem fazendo tudo isso do mais diverso jeito, por 1, 2, 3 encarnações, eu não quero mais isso.
porque isso continuo me sentindo um saco sem fundo, insatisfeito e infeliz, porque eu posso fazer tudo isso, mas isso também não me deixa bem. E aí é quando você vai parar. Tem o seu momento de saturação para tudo, e aí vai também chegar um momento que você vai saturar aí. Então aí, ela põe você, realmente, ela vai despertar, a mente é que vai fazer. Eu olhar, eu tenho uma informação, fiquei sabendo daquele curso, nossa, aquilo deve ser muito legal. Até eu falar alguma outra coisa com uma cara de tipo assim, aquilo lá manda eu me preocupar, vai gerar dor, eu vou ter que tirar isso, eu vou ter que renunciar a isso, desfazer isso. É a mente que me põe em contato com tudo isso. É ela mesma que põe em contato. Mas ela é simplesmente, quem que ela devia ser? Um juiz honesto, sensato, sábio, que sabe o que faz com tudo isso que chega nela. Essa é uma mente sadia. Agora, se ela tá só para ficar fazendo, me trazendo, vamos dizer assim, zona de conforto e me deixar nela, aí ela está sendo altamente negativa para mim, né? Então seria aí. Aí o que ela faz? Outra coisa que fala. Isso, agora tudo eu estou falando baseado em textos da Ajuda Dharma. Muitas das falas que eu estou colocando aqui, quase todas essas que estão aqui pontuadas, tem um texto do Sri Janardana. Esse texto do Sri Janardana, ele fala, não é do Pranayama, na verdade são dois textos. E foi da onde a gente tirou muitas dessas frases aí. Olha aqui, ó. Ele vai descrevendo, e Sri Janardana tinha estudos bem profundos, bem sérios. Ele apoia de uma forma daquelas que é texto que pra gente às vezes é complicado, porque ele sai falando como que aquilo é em sânscrito, porque no falar o que é aquilo em sânscrito, ele vai tirar também assim as raízes, a etimologia. E aí ele apoia de uma forma muito, como ele conhece, né? Pra gente não faz essa diferença porque não dominamos isso, mas ele apoia para quem, assim, se um erudito lá for pegar aquilo e conhecer aquilo o suficiente, ele vai saber no que ele está se apoiando para dizer ou para assinar aquilo que ele está falando, né? Então, essa outra frase aqui, ó, natureza da mente, como a gente nesse mutável e constante. Aliás, isso aqui fala no Bhagavad Gita, tem uma frase que fala, a mente é inconstante, mutável, o seu domínio é tão difícil como dominar o vento. É uma frase do Bhagavad Gita essa, né? Ele fala exatamente, seu domínio é tão difícil como dominar o vento, né? E aí fala, mutável, inconstante, qualitativamente tem a ver com as nossas gunas, que são o que? As qualidades da matéria. Então, qualitativamente, o tipo de natureza que está movendo a nossa mente depende se nós somos tamásicos ou muito piloto automático para tudo, faço tudo no viciado, no jeito que veio vindo, vou no barco, nem questiono. Segundo, a segunda guna, rajásica, tem um monte de coisa que eu estou no piloto automático, mas tem um monte de coisa que eu estou despertando, eu paro para prestar atenção, eu atento, eu alerto, eu acordo, peraí, não é bem assim. E a ultimamente é aquela que coisas já funcionam harmonicamente, mas eu tenho consciência de que mesmo aquilo que está funcionando harmonicamente vai perder sua validade em algum momento. Por quê? Porque o processo é evolução. Não tem nada que está parado, estanque. Tudo vai ser continuamente trabalhado. Então eu tenho um monte de coisas que eu brigo por elas, porque eu sei que são as que são boas, eu invisto nelas, faço o meu melhor, mas eu estou sempre disponível, tipo assim. Estão me revelando alguma coisa com o que está acontecendo, com as coisas que estão na minha volta, eu estou aberto para ver o que está aí. Então é uma mente já sática, harmoniosa, como a gente fala, né? Que é exatamente esse terceiro, o formato já dessas gunas no seu aspecto sattva, que é de equilíbrio, né? Aí, funcional. A depender de como a gente funciona com essa qualidade, né, o qualitativo dessa mente que funciona com essa cara toda, a funcionalidade dela, que é karma, ela vai, é em cima disso que você percebe, que você discerne, que você vai agir. Vai agir e vai se colocar, e vai se posicionar e vai deixar coisas feitas.
Coisas feitas tanto objetivas quanto subjetivas, que vão interferir no processo que está aqui. Né? Então, ela vai gerar na funcionalidade o aspecto de karma. Agora, olha só uma coisa que é fundamento deste corpo e aonde está a importância de tudo isso aqui, ó. Portanto, o motivo é seu fiel reflexo. Porque se ela gera ações, atitude, posicionamentos, o que motiva essa mente a fazer isso ou aquilo vai refletir em tudo que eu faço, no jeito que eu vivo, no posicionamento que eu tenho, na qualidade de vida que está aqui. Isso tudo vai refletir. Agora tem a ver com o motivo. Agora olha onde que está a importância da gente saber. Agora volto naquilo que a gente falou aqui atrás. Aí você fala assim, mata a mente. Qual que é o seu motivo? Qual que é a sua razão? O que você quer chegar com isso? E matar a mente, nesse conceito que a gente ouve, às vezes, é com essa cara de tipo assim, ela é a vilã, se você não matar ela, você não vai chegar em nada. Como assim? Se ela é o veículo e o caminho que vai me fazer chegar nas coisas. Chegar até minha autorrealização, ou fazer uma faculdade, ou comprar o carro, ou fazer a viagem do meu sonho, ou gerar um filho. Não importa. A sua motivação, você tem que saber o que está te movendo. Tem que saber. Inclusive, se você quer realmente realizar Deus em você, que é o propósito dessa escola de autorrealização, isso aqui é fundamento. Aliás, na forma que a Shuddha propõe, ela fala, imagine que você está diante disso, assim, ou você precisa criar isso. Algumas das lições da Shuddha, na nossa prática, você fala, você está diante do Guru, não deixa aquela imagem sumir, você criou aquela imagem na sua frente, você imaginou, concebeu, e agora é em cima disso que você vai fazer. Quanto tempo dura aquilo que você concebeu? Aí se a sua mente é uma bandida, a revelia sua, você põe ela ali, daí a pouco ela vai para outro lugar, aí você fala, ai meu Deus, nunca vou conseguir fazer. Porque você ainda não tem um motivo forte sobre aquilo que você está fazendo. Então, qual que é falta de amor. Falta de amor é aquilo, né? Dedicação, empenho. Você fala falta de amor, fica amplo demais. Mas a gente também não pode ficar assim, nessa, porque diz que a mente é como um bichinho que pula para cá, ele pula para a volta, né? Que é o exercício. Sim, o exercício que é como a Shuddha Dharma propõe. Volta. E realmente, isso daí faz parte também dessa vida louca que a gente leva, por correr para tudo. Não, mas a vida louca é hoje, com essa agilidade, com essa rapidez, mas isso é um desafio que você pegar qualquer grande, você pegar o São João da Cruz em 1200, ele falava isso, ele tinha uma vida dentro de um seminário quietinho, a vida louca dele era levantar às 5 da manhã e fazer aquilo. E para ele, chegar em Deus era uma vida louquíssima. Não é? Então não é da nossa hoje. A gente tem que ter a confiança da liberdade. Quando a gente chega nisso, a gente começa a entender. Sim. E quando começa a entender, é difícil, porque não, mas é exatamente aí que está o ponto do bom uso da mente, porque você tem que ter uma determinação. E quem constrói essa determinação? Nós vamos falar disso, vai ser o fecho da aula. Quem dá essa determinação? Uma mente firme naquilo que ela está se propondo. Isso chama na Shuddha Dharma resolução, sankalpa. Eu vou fazer isso. Eu quero a minha autorrealização. Agora, como você faz isso? Você fala assim, eu quero isso, aí eu sento, e aí não aconteceu. Tem uma linha de um mestre que ele é muito conhecido, ele tem frases muito lindas até, nem todas são dele, porque quem já leu Krishnamurti, leu o que ele fala, vai reconhecer muita coisa do que ele fala. Tem coisas lindas, textos lindos, maravilhosos, e ele fala exatamente assim, meditação, se você buscar, não vai acontecer. E a Shuddha Dharma fala, se você não buscar, não vai acontecer. É um laboratório de pesquisa. Uma programação. Você tem que se organizar, você tem que ter um desejo forte por qualquer coisa que você realize. Senão não vai acontecer.
Não vai assim, eu vou ficar fazendo um mantra o dia inteiro, e aí no dia seguinte, porque eu passei 24 horas fazendo um mantra, isso vai acontecer. Não vai. Não vai. Essa pelo menos não é a premissa chuda de que as coisas aconteçam assim. Porque você tem que usar toda a sua natureza. Se você tem 5 corpos, como é que você joga fora? Para que serve? Ah, não, fizeram uma coisa com cara de, como é que a gente fala? Desperdício. Desperdício. O corpo físico não presta para nada. Vai morrer, vai virar pó, vai não sei o que, então não presta para nada. Trata ele mal. O corpo da emoção, sensação. Imagina que horror, você sente alguma coisa? Você não pode sentir nada, você tem que estar sempre bem, feliz, harmônico, tranquilo. Não olhe para as suas sensações. Matou outro corpo. Chega no próximo corpo, a mente. Nossa, é ela que chama atenção para essas sensações, é ela que tria o que você quer, o que você não quer, joga fora também. Aí fica só com o corpo de glória. Aí é esse que nós queremos, esse é o cara dentro de nós. Agora, como você chega nesse? Deletando todos os outros. Simplesmente mutilando. Não existe isso. E tem escolas e escolas hoje que pregam isso. Pregam isso. Mata o ego, mata isso. Meditação, se você pensar lá não acontece, porque aí você já está pensando, você está fazendo outra coisa. Sim, mas meditar, tem uma frase do Sijanar que ele fala, meditar é o pensar em Deus. Meditar é pensar em Deus, no pleno do que seja isso. Pensar em Deus por quê? Porque você está no processo da manifestação. Você se conectou com aquilo que é a raiz da sua existência e você está vivendo dentro desse processo. Isso é meditar. É o pensar em Deus. É o pensar em Deus. No seu sentido absoluto. Não o Deus que fica lá, barbudo. Olha, você fez errado, você fez certo. Estou aqui vendo, vou te tirar essa nota, vou te dar esse docinho, agora vou te arrancar esse docinho. Não é esse Deus que nós estamos falando. Porque esse é um Deus que leva a gente até um lugar. Chega uma hora que não dá mais para você tratar Deus dessa forma. Porque o Deus virou um pai, um patrão, virou um chefe, virou sei lá o que, mas minimiza Deus numa condição bem humana. Não é aí, né? E aqui... Poderia dizer a sutileza também, sutilmente. Eu poderia dizer também que quando a gente pensa, nós temos forma, né? Energia e condensa tal para o nosso espírito, ou seja, nossos corpos, de maneira geral, ela se materializa, né? Sim, porque é naquilo que você... Aquilo que você pensa, vira. Aquilo que a gente falou da frase do Einstein lá. Ele fala assim, aquilo que não... Acho que é do Einstein. Aquilo que não existe para você, não existe. Então, se você nunca pensou, existe Deus, você nunca vai viver isso. E para um monte de gente, isso é assim ainda hoje, não é? Existe um porquê do mundo. Por que uma pessoa vive de um jeito, outra vive do outro? Tem pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Estou preocupada em fazer o que está acontecendo comigo dar certo, está tudo bem. Não estou muito além disso. Estou com a vida confortável, satisfeita, fazendo coisas boas que me dão satisfação para a existência que eu tenho aqui, ótimo. Não tem mais por que eu ficar mexendo em mais nada. Entendeu? Então aí é que vai pegar. Olha lá. Impressões via indrias. Essa é uma outra coisa que fala nas nossas obras. Ela é quem carrega as nossas impressões, e elas é que vão motivar coisas. Agora, isso é bem claro nas nossas falas também. A mente, tem uma frase aqui, será que eu pulei aqui atrás? Manas, eu acabei falando, né, ele fala assim, desperta os nossos desejos, e aqui fala lá, olha lá, aqui é o Senhor, manas, é o Senhor dos nossos sentidos, olha lá, como que funciona a mente, tudo que vem através dos nossos indrias. Quem são nossos indrias? O que eu vejo, o que meu olfato traz, meu paladar traz, o que eu escuto, meus 5 sentidos, indrias é isso. São os sentidos que me trazem informação. E o que eu faço com essas informações, quem vai gerenciar é a mente. Agora chega.
um monte de informação, o tempo todo. Por isso que eu falei que nós vivemos num mundo que tem excesso de informação chegando, não só com imagem, como a gente tem hoje, a gente tem acesso a muita imagem, né? Acesso a muita coisa que a gente ouve, muita coisa que a gente vê, muita coisa que a gente pode experimentar com o paladar, com o tato. Hoje tudo isso está em abundância na nossa volta, ou seja, vivemos com excesso de informação. Então nós temos um monte de coisa para nossa mente fazer, porque nós temos muito mais coisa. Imagina uma pessoa que vivia no campo, numa fazenda, que nascia, morria com 40 e poucos anos, 30 e poucos anos lá atrás. O quanto que ela tinha de informação? X. Hoje, se você ficar sentado na frente do computador por 2 horas todo dia, você tem inúmeras vezes muito mais informação do que uma pessoa viveu em 40 anos, 800 anos atrás. Só isso. Agora, você imagina o tanto que a gente está sendo empurrado, instigado a viva no mundo. Agora, quem que vai falar o que você quer tirar desse mundão que te traz tudo isso o tempo inteiro? Quem vai dar filtro para isso? Sua religião, seu governo, seu pai, seu marido, seu filho? Não. Sabe quem? Você. Então, o tempo todo. Aí inclui todo o conhecimento que você foi adquirindo na vida. Porque Sim. você fez faculdade, você estudou, você levou, você viveu. Isso aí é muito rico. E realmente, Sim. quanto mais você aprofunda sem querer conhecer Deus, ele te atende. Sim. É uma coisa impressionante. Aí você vai começando a ter devagarzinho e não para mim. Vai aprendendo sempre. Sim, mas isso em qualquer contexto. Agora, sim, em qualquer contexto, por quê? Porque aí não é só o que eu fiz nessa encadernação. Nessa encadernação, eu tive a felicidade de poder fazer uma faculdade, eu tive a felicidade de nascer e conhecer muito novo, um monte de coisa como essa que eu estou falando aqui hoje com vocês. Tive um bom karma de ter acesso a tudo isso e isso falar comigo, porque eu tenho mais 4 irmãos, nem todos eles falam tudo isso que fala comigo. Como falou e teve eco. Aí depende mesmo. Então, e aí... Acho que eu sou a única que realmente eu busco. E eu sei que eu quero buscar. Então, eu sei que eu quero atingir. Então, mas Não é isso, assim. aí é que tem a ver a outra parte do que ele fala. Porque ele fala, as impressões vêm via indrias. E esse é o caminho do que alimentamos uma mente. O quê? Tudo que os meus sentidos captam que vem de fora. Tudo. Eu ouço, eu vejo, eu falo, eu estou contando, tudo está chegando aqui em mim, agora, nesse momento. Agora só, uma coisa que é super importante, que ele fala lá. Mas não está exclusivamente condicionada a isso. Porque receber informação, você faz uma experiência, põe 30 pessoas dentro de um cinema para assistir o mesmo filme. Na hora que você sair de lá, você faz um interrogatório com elas, cada uma de lá vai falar que aquela experiência daquele filme foi isso. A depender do tanto que ela tem dentro dela de informação, das bases que ela tem ali, aquilo vai ter um ou outro significado para um ou outro. Por quê? Porque a informação foi a mesma. Todo mundo assistiu o mesmo filme, o mesmo ar-condicionado, nas mesmas condições, temperatura de... Como é que é? Condições de temperatura e pressão. Né? Como é que a gente fala na ciência? Como é que foi? Você foi submetido às mesmas condições, por 2 horas, assistindo o mesmo filme. Tira as pessoas de lá e pergunta para cada uma delas o que ela tirou do filme. A mente de cada uma delas tem uma trajetória. Um tem essa ou aquela formação nessa, o outro foi criado com mais ou menos sofrimento aqui, e aí vai. Mas, olha aqui o que ele fala. Mas não está exclusivamente condicionado a isso, tudo que vem dos sentidos. Por quê? Ainda fala, olha lá, tem movimentos próprios e independentes. E por quê? E isso é que gera associação com dor e prazer. Aí é que está o outro ponto visceral que todo mundo lá, daquele vontade e desejo que a gente falou ali atrás, que é onde gera um monte de divisão nas escolas de autorrealização, porque tem um monte que fala que você não tem que buscar nada nem desejar nada. Nem mesmo Deus. Matar o prazer. Mata tudo. Lá, a vontade e o desejo. E aqui, olha, se você vai ter associação com dor e prazer, vai vir da mente, claro, porque ela tem memória daquilo que te deu satisfação e daquilo que te deu dor.
Claro que ela tem referência, é ela quem arquiva tudo isso. E é ela quem está construindo a sua história de individualidade. Agora aí, baseado no que a Maria Helena estava falando, ó, não está exclusivamente condicionada, não mesmo, porque aquilo que a gente falou do cinema, cada um vai ter uma resposta, porque as condições ali são iguais, mas cada um vai responder aquilo que viveu diferente. E aqui, movimentos independentes, olha lá, movimentos próprios e independentes. Da onde que vem esses movimentos próprios e independentes da mente? Cada um de nós tem memórias diferentes, contato diferente com coisas diferentes que cada um de nós viveu, e a Shuddha Dharma é reencarnacionista, ao longo da minha trajetória, desde que eu era uma ameba, virei vegetal, virei animal e estou virando humano. Cada um de nós viveu essa experiência, digamos que todos nós vivemos essa mesma experiência, coloca isso no tempo, tira do cinema de 2 horas. Coloque isso em milênios na vida de cada um de nós. Nós estamos vivendo no mesmo planeta, debaixo das mesmas condições, daqui para ali. Nesse país, daquela lá eu fui mãe, aqui eu não fui, lá eu fui isso, aqui eu não fui. Então, aí, esses movimentos próprios e independentes vão depender o quê? Porque vão gerar reações e respostas e buscas e necessidades diferenciadas. Então é o processo, exatamente. E aí, isso é que tem movimento próprio, porque ele gera químicas e processos que são... Hoje a física quântica, ela fala isso de uma outra maneira, que é uma coisa que eu acho super legal. Tem tudo a ver com o que a Shuddha Dharma fala. Porque ela fala que depende do referencial, e o referencial é sempre você. E o referencial é seu ego e a sua individualidade, que depende de você ter uma mente que sabe filtrar. Essa é a base da física quântica, é o referencial. Sem o referencial não existe a física quântica. E para nós, na Shuddha Dharma, nós temos 10 lições arrumadinhas. Cada um vai viver isso de um jeito. A mesma coisa que eu falei do cinema, tem prática que você acaba aqui, a gente, instrutor, chega ali, tem prática, chega ali e fala, nossa, vira e mexe acontece isso comigo. A pessoa passa ali antes de ir embora e fala, que prática foi essa? Thelma do céu, isso foi uma bênção hoje. E aí, de repente, chega um e-mail assim para mim, Thelma, o que está acontecendo? Está falando mantra, não sei que jeito, agora está diferente isso, aquilo e aquilo, está muito confuso. Aí eu fico olhando assim, se você não tem as suas próprias referências, as suas próprias coisas, você não sabe a quem você atende. Né? Fica só com aquele que para quem a prática é maravilhosa, ou fica o tempo todo ameaçada por aquele que o tempo todo acha que está tudo ruim do que está acontecendo aqui. Você tem que ter eixo, e isso não é aqui, é em qualquer lugar. Em qualquer lugar, qualquer trabalho nosso. Qualquer lugar, qualquer trabalho nosso, né? Então, esse processo associado ao que é dor e prazer. Ela vai te dar a memória das coisas que você já viveu. Tem coisa que você já viveu estando aqui na frente, que tipo assim, nunca mais eu vou falar lá na frente, porque eu tive um frio na barriga, uma diarreia, não sei o que, acabou. Não me chama mais para fazer isso. E se a pessoa daquelas, para ali mesmo. Ou ao contrário, me deu um prazer enorme, não vejo a hora de ir lá para frente de novo. Então, me põe de novo para fazer aquilo, sabe por quê? Porque aí eu estou na satisfação. É aí. Então, isso é da natureza. Agora, você imagina que esse jogo da multiplicidade é o tempo todo, com seu pai, com seu vizinho, no trânsito, de manhã, a hora que você acorda, que a sua mente está falando assim, de manhã acorda e ouço aquele passarinho delicioso fazendo isso. Um pode acordar e falar, nossa, que bênção ter esse pássaro para me acordar. O outro fala, não podia fazer barulho mais tarde? Isso é a nossa mente. Quem que filtra isso que você sentiu? O que veio foi a mesma coisa, foi o mesmo filme, a mesma informação, o mesmo planeta que nós estamos vivendo, o mesmo lugar, a mesma família às vezes. E para um, aquela família foi um tormento, para o outro, aquela família foi uma bênção. E aí? Aí entra um mundo diferente, né? E isso é quem faz as trocas com tudo isso? Quem diferencia, discerne, joga, soma, dissocia, acresce, é a mente. E aí, ela fala aqui. Essa fala aqui eu acho muito legal, olha lá, mano. É o Ishwara. Ishwara é o Senhor que a gente fala. O Ishwara é Narayana no planeta.
Mas ele é a palavra, significa Senhor, né? Dos sentidos. Ou seja, se você quer mandar no que você vê, no que você cheira, se você acha que assim, olha, esse cheiro não me faz bem, essa imagem não me faz bem, o que eu estou ouvindo não me faz bem, quem que vai mandar nisso? O corpo superior aos sentidos, que é quem? Esta mesma mente crucificada, maltelada, que é para você matar ela. Mas é ela quem vai te fazer discernir sobre o que chega. O que faz aí? Ela é o Senhor. Tanto que ela é o Senhor que ainda fala mais em seguida. Ó. É o Senhor das ações. Tudo que você age tem a ver com aquilo que você recebeu de tudo de fora. Recebi esse monte de coisa. O que eu faço com isso? É com isso que eu vou agir. Isso vai ser o humus, o respaldo, vamos dizer assim, o apoio, o assento das minhas ações. Tem a ver com o que a minha mente faz com tudo que chega dos sentidos. Então não é o som que está ruim, mas o para que eu uso aquele som. Não é aquela cena que eu fiquei mal por causa daquilo. Você ficou mal porque tem alguma coisa em você que falou com você na hora que você viu aquela cena. Não tem a ver com aquilo que você viu. Aquilo que você viu é neutro, como qualquer coisa é. Agora, o que você faz com isso lá dentro, isso faz diferença. E isso é quem você é. Agora, olha para onde que ele caminha depois ainda. Ó. Manas Elishwara, Senhor dos sentidos. Aí depois lá na frente está escrito no meu dedos, Senhor das nossas ações. Aquela coisa que o povo vive falando, assim, que hoje é muito comum você ouvir essa ter atitude, falar menos e fazer mais, não é? Isso a gente está careca de ouvir falar e está careca de estar precisando mesmo. Por quê? Porque falar, fazer discurso bonito, ou fazer qualquer coisa, mas não agir de acordo, muito obrigada, ninguém precisa mais disso no mundo. Ninguém precisa mais disso no mundo. Senhor das nossas ações vai ser essa mente. O que eu faço com tudo que chega em mim através dos meus 5 sentidos? Que função que eu dou para isso? Através dos meus 5 sentidos. Quem faz esse papel? A mente. Não é a mãe Joana, não é o meu guru, não é ninguém. Sou eu que sou senhor disso aqui. Não tem outra pessoa que pode fazer isso por mim. Eu não posso delegar essa função para ninguém. Muito menos ainda falar que eu preciso matar essa função do meu conjunto de experiência como alma. Como matar? É ver como que ela está sabendo usar tudo isso. Aí. Precede, olha isso aqui, olha o peso que tem isso aqui. Precede qualquer ato. É a partir do que ela filtra que você vai agir. Agir para fazer autorrealização ou para ter 12 horas para fazer isso e não ter 15 minutos para meditar, para fazer comunhão, para contemplar o divino. Quem faz isso na gente? É a gente. Não tem outra figura para fazer. Precede qualquer ato. E aí vai qualquer ato, desde a sua autorrealização até a falar, eu estou com fome, eu vou lá na cozinha fazer arroz. Aquela coisa bem básica até aquela coisa bem transcendental. Quem decide? Precede qualquer ação, seja uma bem objetiva, tipo, eu preciso fazer aquela pós-graduação, eu preciso enfrentar aquele problema que eu fico fugindo e falando, vou rezar e pedir. Sim, reza, pede, mas o que você está fazendo para pôr aquilo no lugar? De verdade, com atitude. E com atitude que, olha lá, Senhor das ações. Ela é que coordena meus sentidos. Agora, se eu sou submissa ao sentido, tudo que vem me afeta, me deixa mal, me deixa feliz. Vocês estão me elogiando? Nossa, tô linda, tô ótima, vou ficar sentada no elogio das pessoas. Ou, tá todo mundo me martelando, vou sair chorando, morrer na rampa, vou me esconder na toca. Quem fez isso? Você se submeteu aos seus sentidos. Você não deixou a sua mente usar as memórias boas e ruins e tirou experiências para saber usar. Isso é sua mente quem faz. Agora desce, mais um pouquinho, que fala lá. Mano, como você define de todo esse ensinamento? Como é que você define agora pensamento? A palavra
Ela é uma função da mente. Pensar, refletir. É um veículo da mente? Ela é usada pela mente. O pensamento é o uso que a mente faz para exercer essas escolhas. Ela pensa, ela analisa, ela compara, ela joga fora, ela filtra. É esse exercício. É uma coisa que acessa? Sim. Um assessor. Você faz links, né? Você faz conexões, você faz buscas com isso. É o seu Google. Seu Google natural. Qual que é o Google natural? Vou perguntar. Vou buscar. Com as coisas conhecidas pelos sentidos, ela vai buscar no que ela conhece. Agora, o que a gente faz através da meditação? Buscar acima daquilo que eu conheço com as nossas memórias, que é através do próximo corpo, Vijnana Maya. Intuir, acessar de um corpo mais sutil, além do que eu já tenho de memória, né? Que seria aí. Aí ele fala assim depois, ó. É quem ativa, olha o outro ponto que gera um monte de coisa aí. É quem ativa o funcionamento da individualidade, que é o mesmo que a consciência, e que é o acento de Aham. Aham é uma palavra que significa eu sou. Com Aham é a nossa individualidade, mas é a minha individualidade alma. Essa individualidade tem uma história, um ciclo RG, que já foi isso, aquilo e mais aquilo outro em 500 reencarnações. Esse é o meu Aham. Agora se eu falo Han, isso é o igual em todos nós, é o meu espírito. Isso é a minha individualidade divina. Agora, você é quem ativa o funcionamento da individualidade, que é a consciência. Que, como a gente falou já lá atrás, vira e mexe eu falo isso aqui. Não existe autorrealização sem você ter construído um ego. Não existe construir um ego se você não teve uma mente poderosa, competente, capaz, que fez as escolhas que te levaram a construir o ego, que vão te fazer levar a construir. Esse ego vai conhecer Deus. E este ego que vai conhecer Deus vai funcionar na humanidade com o nosso papel único. O papel que cada um de nós tem para cumprir no processo cósmico não é delegável, transferível, nem ninguém pode fazer por nós. Não posso falar, olha, vai lá e cumpre a minha função. Isso não existe no processo cósmico. Então eu tenho que construir essa individualidade, construir esse ego e construir essa consciência pessoal. Da onde eu vejo e do jeito que eu vou fluir com o mesmo contato com o divino que está aqui. Nós também estamos todos dentro de um processo cósmico. Dentro do processo cósmico, nós estamos dentro de um planeta. Tem um monte de seres que estiveram nesse mesmo planeta em condições melhores ou piores, que viveram Deus. Cada um de nós, quanto já vive de Deus? Debaixo das mesmas temperaturas e pressões. Nós estamos aqui. Muitas pessoas viveram no mesmo convento de São João da Cruz. Alguns saíram de lá, talvez piores que entraram. Pior não existe. Mas saíram do mesmo jeito que entraram. Ele saiu de lá realizado. Santa Teresa d'Ávila saiu de lá realizada, debaixo das mesmas condições. Algumas pessoas têm experiências de hoje gente famosa aí, tá, toda hora a gente vê e fica sabendo disso, nasceu sem os 2 braços e as 2 pernas. Dá palestra para 500 pessoas em tudo que é lugar e é referência de um monte de coisa. E tem algumas pessoas que bastou ter um problema, não sei o que, para tudo, por favor me ajude que agora eu estou incapaz para isso, ou para aquilo, ou para aquilo. Isso depende de cada pessoa. E o que tem a ver? Com a referência e com o que a pessoa vai sendo estimulada, que o mesmo estímulo está acontecendo o tempo todo para todo mundo. E o que você faz com os estímulos? O que você faz? O que você usa? De que forma você se posiciona? Porque isso tem a ver, essa associação, e aqui vai ter a ver com como eu estou construindo a minha história. Que individualidade é essa que eu estou
forjando. Desenvolvimento da alma. Desenvolvimento da alma. Da alma, olha aí, é quem ativa essa individualidade. Porque o jeito que cada um de nós vai chegar ao divino, embora a gente tenha referências, de um monte de mestre, de um monte de santo, a cada um, o jeito que vai viver aquilo é uma experiência única. E essa experiência única que vai fazer você vibrar, te mexer de uma forma completamente incomum até então para você, é o que vai marcar o jeito que depois você vai interferir no processo maior. É único. É a sua contribuição, né? Então, esse chegar na individualidade, inclusive, é chegar, eu costumo falar que é assim, chegar na maturidade como alma. Como alma. Porque a gente vem de processos, né? E a nossa relação com o divino vai passando por isso também. Antigamente o divino era meu pai ou minha mãe. Mas vai chegando num processo que é meu pai e minha mãe, depois é a minha referência que eu não vou poder deletar nunca, porque eu surjo dessa essência, mas eu já sei que eu uso tudo aquilo que está no meu pai, na minha mãe, no meu DNA, na minha trajetória de alma, eu tenho que usar tão divinamente quanto eu vi na referência que eu vi neles. Então você imagina, guarda as proporções. Guarda as proporções. Você é um bebê. Você precisa de um pai, de uma mãe para te dar comida na boca, para limpar suas coisas, para te dar banho. Você é completamente dependente. Chega uma hora, a nossa trajetória humana, comum aqui, não é diferente na trajetória de alma. Chega uma hora que você já para em pé sozinho. Chega uma hora que você já anda sozinho. E vai chegando todo um processo. Por quê? Porque tudo aquilo que você foi cuidado, chega uma hora que você faz sozinho as suas coisas. Qualquer um olha para a trajetória, você chega uma hora que você é dono das suas histórias, constrói coisas com a história que você fez, porque você virou um ser humano adulto. Como que é um ser humano, uma alma adulta? É a mesma que antigamente precisava de alguém pôr na minha boca, me dar banho, me purificar, me cuidar. Meu guru fazia isso de um jeito. Tem algumas coisas que eu imagino que o meu guru não precisa mais fazer comigo. Por quê? Porque já tenho um conhecimento de que o divino está em mim e que eu tenho que me comportar de alguma forma que tenha a ver com esta, porque eu já fiquei em pé. Eu já sou homo sapiens, como ser humano, já tenho uma certa postura. Imagina toda uma trajetória de você sair e fazer toda essa trajetória, que é o que a gente faz, da mesma forma que como pessoa no nosso processo evolutivo, é como alma também. Imagina o Senhor Narayana. Tem bilhões de seres debaixo do processo que ele coordena. Como será que foi ele vir para cá e assumir essa responsabilidade? Será que ele chorou na rampa com aquela cara assim, me põe nisso não vai dar certo. É que nem você, a primeira vez que você saiu da faculdade e teve que responder sozinho, tipo assim, se der errado, você é processada pelo seu órgão. Sabe por quê? Porque você não fez direito. Você aprendeu, você fez a lição antes, por que você não aprendeu e não fez? Então isso é na jornada evolutiva. Chega uma hora que você tem que dar conta com alguma competência pessoal. Agora, essa alguma competência pessoal que a gente está falando, você foi testado nas coisas. Você não chega lá por acaso, agora eu vou lá e vou fazer isso. Você não faz, até porque você não lhe é delegado esse poder. Porque você ainda não está pronto. É o mesmo você pegar uma criança e falar assim, você já nasceu, você é meu filho, eu já tenho carro, não sei o quê. E você pega uma criança de 5 anos e dá o carro, fala, vai lá, dirige, que você é meu filho, o carro é meu. E ele não foi treinado para essa função. Ele não tem condições de fazer aquilo, porque ele ainda não acessou essa maturidade. Então, esse é um processo que acontece a gente como alma. A gente como alma. Então, tem todo Agora, é preciso você estar acessando isso aqui. Se você não tem controle sobre si mesmo, como é que você vai fazer para conduzir o outro? Você está vendo essa individualidade, como é uma coisa que tem que ser construída? A gente vê daqui para ali gente que se arvora a guru, a mestra, fazer coisa na frente de um monte de coisa,
mas a pessoa tem total inconsequência com as coisas próprias. Ela não tem habilidade nenhuma ainda para ser mestre, nem de si mesma. Como é que ela pode estar à frente de outras coisas? E assim, como nós somos muito débeis de mente, a gente facilmente se deixa levar por isso. Por quê? Porque a gente vê qualquer folclore lá na frente, a gente fica doidinho para falar, o que eu devo fazer? Como é que eu vou fazer? Bererê, bererê, com aquelas caras bem assim. Porque a gente não tem mente suficiente. Não só falta critério para se autodiscernir, para perceber o tamanho, a competência que eu tenho ou não. E aí olha como isso tudo tem importância, não é uma coisa qualquer. Então, construir isso vai ter toda uma trajetória de autossuficiência, de independência, mas não é uma independência, aquelas caras que às vezes a gente até conhece, fica vendo, percebe, tem notícia, aquelas independências com aquelas caras de teimosia absoluta só, né? Porque tem muito, não é? A gente conhece muita história, tanto profissionalmente quanto nas coisas de autoconhecimento, que são autonomias, entre aspas, que são questionáveis, porque um monte de coisa que está em volta está mostrando que não é bem assim, né? Então tem tudo a ver com deixar acessar, né? Nós não deixamos acessar. Você vai ter que querer, desejar muito, né? E ter atitudes que vão de acordo com aquilo. Permitir sempre acessar. Sim, que vai somando, né? Aí aqui a Shuddha Dharma também descreve com essa cara de natureza tríplice da mente. A Shuddha Dharma fala exatamente dessa maneira aí, ó. Que a gente pode ter a Shuddha Manas e a última, que é a mente transcendente. Aí tem a ver com a meditação, a Shuddha Dhyana. A Shuddha Manas é essa que a gente conhece muito e que gera tanta confusão aí, porque é essa mente que ela está apoiada em as consecuções que a mente faz, elas estão completamente vinculadas até o terceiro corpo. Ou seja, eu uso, e é uma coisa super poderosa. Há uns tempos atrás aí estava famoso, popular, bambam, acontecia um monte de coisa com aqueles livros de autoajuda. Não é nem de autoajuda, aquela coisa do, como é que chama? Segredo. Poder da mente. Deseje, faça as coisas, não sei o que. Tem. E é para tudo que você via a pessoa querer, naquele poder da mente lá, naquele segredo, era para fazer coisas bem práticas mesmo. Trocar o carro todo ano, ter um bom emprego, ganhar não sei quanto, com aquelas caras, nada ruim, ninguém está questionando isso. A Shuddha Dharma, inclusive, acha que a gente deve funcionar de forma criteriosa com a matéria. Ninguém manda você funcionar bem com as coisas objetivas, ao contrário, manda você funcionar muito bem com a matéria. Mas completamente diferente, só você conhecer o poder da mente para ter coisas, para acessar circunstâncias, todas as coisas que vão, assim, que o dia que eu morrer vão ficar aqui, porque são coisas que estão restritas à satisfação que se tem no plano da matéria mesmo, só, né? Que já é bastante bom. Você inclusive desenvolver as pessoas para conquistarem isso, ótimo. Você pelo menos fez a pessoa dar importância para a sua própria, para despertar para as próprias competências, que já é ótimo. Mas ela não passa desse patamar. Ela não tem nenhuma função de falar, olha, poder da mente, sim, o poder da mente está aí, use bem, use com critério, ela é realmente uma arma poderosa dentro do ser humano, está aí. Só que não é só aí que passa o processo que a gente propõe como uma escola de autorrealização. Só o poder da mente, ela ser esse filtro mediador entre os meus dois corpos densos para baixo, das minhas sensações e do físico, que vão alterar o jeito que eu funciono com a minha matéria e com as minhas emoções, e vão alterar o acesso que eu tenho aos processos evolutivos que me levam à autorrealização. Porque aí eu vou funcionar conectado. Se ela é o assento de Vijnana Maya, eu vou funcionar intuído pelo que meu corpo superior fala.
Então aí eu vou estar no fluxo de forma consciente, porque eu acesso às coisas superiores. E aí, essa mesma mente é quem vai falar: estou vivendo um êxtase de glória, que muda o jeito que você funciona. E muda, mas não é uma coisa que muda, é a percepção da vida fica outra, e o jeito que você serve e funciona fica outra. A visão de mundo. Aí dá para perceber, porque aí é como se fosse quebradas muitas coisas que hoje não se prescinde, né? Então, é uma outra relação com as coisas. Tem a ver com viver dentro do Bhavana conscientemente, o tempo todo dentro da unidade, né? E de uma maneira que faz diferença mesmo, provoca diferença, né? Para si e para o meio que a pessoa pode estar vivendo. Então, essa mente concreta, então essa tem a ver com as coisas que a gente conhece. Usa e usa bem de uma forma para coisas objetivas e práticas. Isso a gente vê bastante hoje sendo muito difundido, inclusive. Agora, a outra ajuda abstrata já é essa que a gente precisa dela para você fazer meditação. Já que o conceito de meditação que a gente fala tem a ver com você imaginar e comungar com aquilo que é da sua imaginação. Você pôs aquilo como referencial para você. Então aquilo é parte daquilo que você deseja, tem como vontade e quer realizar. É isso que a sua mente está fazendo com você. É uma mente já aqui. E na transcendente é aquele que já viveu a experiência desse jeito e que aí ele já está conectado com isso. Então é uma mente que já funciona de forma ordenada com o próprio processo do Bhavana, do Shuddha Dhyana, que é perceber o divino em tudo o tempo todo, sem mais diferenciação e sem mais separatividade de nenhuma ordem, né? Que é essa daí. Agora, olha essa frase. Olha essa frase que é poderosa. As vibrações de manas são tais que seu ritmo permite concepção universal das ideias. Concepção universal das ideias. Ou seja, você consegue viver com um nível de subjetividade, de percepção, que você, aquela coisa que fala lá do segredo, você pensa e a coisa acontece, idealiza, essa já vai estar funcionando, não com aquela cara de assim, eu quero um carro, pensei forte e comprei o carro daí um mês. Ou eu desejo isso para aquilo ou para aquela coisa e aquilo aconteceu do jeito que eu pedi. Isso é muito comum acontecer, e isso é fato, porque a mente tem esse poder mesmo, é assim que ela funciona, né? Agora, concepção universal das ideias. Tem uma percepção muito ampla de vida, de o que está fazendo aqui. Então, ela é através dessas mesmas vibrações da mente é que você vai começar a conceber coisas com essa percepção. Entender coisas nessa magnitude. E agora sim, concepção universal das ideias. Isso chama, dentro da Shuddha Dharma, com isso que a gente quer fechar o nosso estudo. Olha lá. Sankalpa. O que é um sankalpa? É uma resolução. É uma resolução. Que vai desde falar assim, vou passar 10 dias sem falar nesse tipo de assunto. Ou, vou passar 10 dias de silêncio. Ou, vou passar uma semana meditando em tal horário. Ou, vou passar não sei quantos anos até terminar esse curso. É você falar, decidir e fazer. E tomar atitude. E levar a sério. Isso chama Sankalpa na Shuddha Dharma. É uma resolução. Olha lá. Potencial do desejo e vontade. Tudo na Shuddha Dharma, aliás, a Shuddha Dharma fala que os ciclos do Sankalpa são 24 anos.
24 anos para você fazer resoluções amplas na sua vida. Inclusive tem um processo no Ashwagandha que fala assim, são 3 ciclos de 7 anos, cada um deles é um dos processos de conhecimento, devoção e ação, e os 3 últimos, que dão 1 e 1, é você fazendo o fecho daquilo que foi absorvido em cada ciclo desse, de 7, 1 e 1. Aí você fecha com 24. São resoluções. Esses sankalpas é como se você, vamos dizer assim, são decisões. Vou parar de fazer isso, vou começar a fazer isso, vou investir nisso, vou tomar atitude disso. E é levar a sério. Então, tem a ver com desejo e vontade. Agora, dá para você jogar fora e falar assim, olha, a mente é uma bobagem, ela é quem te engana e te impede de chegar no espírito. Ou, não tenha desejo. Mata. Aí o mata desejo, quando a gente fala, que existe nas nossas falas, é com aquela cara assim, estou num propósito. Tudo aquilo que me distancia daquele propósito, eu tenho que repensar, organizar, pôr ele no lugar, passar no meu filtro, que é quem faz? A mente. Então, olha o posicionamento, como ele é muito claro no Shuddha Dharma, diverge muito de muitas escolas de autorização. Diverge muito. E isso é super importante, né? Porque essa habilidade de viver sankalpas é como se você, a gente fala no nosso curso elementar. No curso elementar, quando a gente faz aquelas aulas que falam dos 4 dharmas, a gente falou deles agora na terça, falando de um outro formato, a gente levantou isso. Eu falei, mais pra frente eu vou voltar a falar de uma coisa que de vez em quando a gente volta e fala também, que é o quê? 2 das primeiras armas que são necessárias, são instrumentos, como a Shuddha Dharma fala, que são Sannyasa e Tyaga. Sannyasa é renúncia, Tyaga é entrega. No curso elementar, isso a gente mostra claríssimo, assim. Porque fazer renúncia, a gente vira e mexe faz, eu vou deixar de fazer isso para aquilo, vou deixar de fazer isso nesse horário para fazer aquilo, vou buscar isso para aquilo acontecer. Estou fazendo um investimento, um posicionamento. Se você faz a renúncia, mas não se entrega àquilo que você renunciou, é o que todo mundo faz o tempo todo, toda hora. Vou começar o regime na segunda-feira. Aí na segunda-feira, estava frio, não dá para ficar sem isso. O quanto que você se leva a sério se você se posiciona dessa forma toda hora. Então você renuncia, mas não se entrega àquilo que você renunciou. Não se leva a sério. Ou se faz por obrigação, não uma entrega, uma doação. Né? Não, e assim, não tem um desejo, um posicionamento sério com relação ao posicionamento que você até renunciou. Então faz de uma forma solta. Eu não me entreguei mesmo, eu não estou inteiro naquilo que eu estou fazendo. Não estou inteiro, eu renuncio. Então é que nem essa, por exemplo, uma coisa que a gente às vezes faz de exemplo no curso elementar mesmo, às vezes. Assim, cada um de nós que está aqui hoje, escolheu estar aqui. Alguém veio obrigado? Com aquela cara de assim, vou lá porque não tem jeito, porque vai ter, porque vai ser assim, porque se eu fizer aí. Não, todo mundo veio livre, solto. Ninguém precisa de obrigar ninguém. Agora, mesmo você estando aqui, olha como que a gente é subjetivo demais, né? Eu posso estar aqui, mas não está. Estou sentado lá, mas eu estou lá com aquilo que eu fiquei na dúvida se eu ia ou não ia. Aí eu falo, meu Deus, se tivesse ficado em casa, aquele filme, aquele livro. Esse é o nosso problema o tempo todo. É o que faz você estar dentro de um cinema, como a gente falou agora há pouco no exemplo, 2 horas, todo mundo vendo o mesmo filme, alguns saem de lá, parece que eu vi 3 frases do filme só. Por quê? Porque eu não estava inteiro assistindo o filme. O tempo todo eu estava lá, mas aquele problema que eu fui lá distrair no cinema para esquecer do problema, ficou o tempo todo comigo. Eu não consegui renunciar ao problema e assistir o filme. Eu fiquei com o problema junto de mim. Aí o que adiantou? Você resolveu, renunciou às outras coisas, usou aquele tempo para aquilo e não esteve lá. Porque os nossos 5 corpos o tempo todo têm que estar alinhados. Isso é yoga.
Tem que estar todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso é yoga. Então, meu físico está ali, minha emoção está ali, minha mente está ali. Então, quanto mais você faz isso como yoga, de forma inteira, você tira tudo de cada experiência. Quanto mais dispersivo, estou com um aqui, outro lá, outro lá, outro lá, você passa por um monte de coisa e depois você sai e fala, ai, não lembro, o que foi mesmo? Peraí, aconteceu mesmo isso? Por quê? Porque é onde que eu estava. Aonde que eu estava? Você não estava no aqui e no agora. Nem no aqui e no agora e nem em nenhum dos lugares, porque eu tive o tempo todo dispersada nas milhas de coisa que me chamam. E isso é uma solicitação enorme no mundo de hoje. Enorme no mundo de hoje. Enorme. Porque tem muito tipo de... O tempo todo chamando. Agora, assim, você falar assim, vou ficar meia hora fazendo isso e fico. Isso é uma resolução. Isso é um sankalpa. Isso é uma decisão. É um posicionamento de vontade. E isso é uma atitude. E isso quem faz é a minha mente. Agora, o tempo todo, isso que a gente vê no mundo, que a gente fala assim, o mundo hoje está aditivado, o tempo todo, o meu espírito manda mensagem para o meu corpo de glória, que é o quinto mais sutil, mais perto do espírito. O do glória manda mensagem para o meu Vijnanamaya, que é o meu corpo intuitivo. O Vijnanamaya o tempo todo, porque o processo é cósmico, unitário. O tempo todo Deus está revelando. Pode se revelar. Agora, se eu estou o tempo todo atenta com o que eu quero fazer, só com esse corpinho aqui, satisfazer só esse corpinho aqui, um monte de mensagem que chega, eu não ouço, não vejo, não percebo. Sabe por quê? Porque eu não tenho atenção nele. Eu não consigo parar nele. Tudo que eu faço é para atender esta necessidade física. Desde me suprir na segurança, que hora que eu vou comer de novo, almocei a 1h30, 2 horas, vou ter fome às 6 horas da tarde, o que vai ter pronto na minha casa para comer? Se eu ficar aqui pensando nisso, eu não prestei atenção em nada, nem fiquei aqui. E isso é a nossa vida hoje. Isso é a nossa vida sempre. Só que hoje a gente vive num mundo conectado, então tem sempre gente lembrando isso na volta da gente o tempo todo. Como eu brinco aí, com e-mail, com WhatsApp, com mensagem, com informação, com a buzina no trânsito, com várias coisas, porque nós vivemos com muitos hoje. E nós estamos despertos nos sentidos hoje. Nossos sentidos estão muito mais o tempo todo, chamando a nossa atenção. É uma coisa forte aí, né, Thelma? Marido, mulher, patrão, empregado, as outras pessoas também jogam muita coisa. Sim, mas o que eu faço com tudo isso? Tem um monte de gente vibrando para o mundo ser melhor e tem um monte de gente que aplaude quando as coisas ficam todas confusas. Acha lindo, agora que vai ver. É um posicionamento, você tem todo direito. Então, isso é a nossa mente. Por isso que na Shuddha Dharma, nunca você vai ver nenhuma fala que assim, deleta isso, joga fora isso. Há uns tempo atrás, no ano passado, eu fiz de novo uma fala aqui, que a gente pegou parte de um versículo da Shuddha Dharma, que ele fala assim, que nenhum desejo, não tem nenhum desejo incompatível com o Dharma. O que é o Dharma? A minha lei. Aquilo que rege a minha história de vida, é o meu Dharma. Minha vida está fincada em estabelecer isso. Cada um de nós sabe os seus sankalpas e as suas decisões, tá? Agora, nenhum desejo é incompatível com o Dharma. Por quê? O que você deseja é mais ou menos o tamanho do que é o seu Dharma. Se meu Dharma é ter uma boa vida no físico, seja para comer, satisfação sexual, satisfação do que for que você queira ter aí com o seu físico só, meu desejo é incompatível. Por quê? Porque a sua vida vai estar vinculada, circunscrita a isso, porque isso é o que você conhece da vida. O que você conhece da vida é essa satisfação. Agora, se você conhece da vida algo que fala, busca o divino, o que você vai querer da vida e os seus desejos e as suas resoluções vão ter a ver com isso.
Tá vendo? Então isso aqui, não tem nenhum que é ruim. Aí você fala, a pessoa quer experimentar não sei o que, experimentar droga, experimentar compulsão. Pessoa que vive compulsão também é um negócio punk, dificílimo para a pessoa. O que faz ela ficar o tempo todo só querendo se satisfazer naquilo? Tem coisas, tem histórias. Agora, tem todo um posicionamento que você tem que ir construindo, né? Fiar, tecer, né? E vai tecer como? Uma mente criteriosa que o tempo todo se traz para aquilo. Eu estou decidindo fazer isso, eu estou resolvendo fazer isso, eu estou decidido a vencer isso. Isso cada um de nós é que sabe. Um é com isso, aquilo, mas cada um de nós tem que ter isso muito bem estruturado, porque não vai acontecer gratuito. Por quê? Porque mais do que nunca hoje, o mundo que está aqui é para que os seres humanos sejam seres humanos integrais. E ser um ser humano integral passa por esse aprendizado. Essa é a maturidade que se quer da humanidade hoje. Não dá para se apoiar, quero que o outro faça, que isso aconteça, que tenha não sei quem. Não tem esse papai e mamãe com a cara que a gente já assistiu aí fora, que a gente antigamente... Você vê as crianças pirralhas de hoje? Vê se elas têm essa dependência que a gente... Às vezes você conhece gente com 50, 60, 70, 80 anos, esperando que pessoas façam por elas coisas que uma criança pequenininha às vezes levanta e faz com maior autonomia. Você já viu isso? Basta você prestar atenção. É uma geração totalmente excluída da família, né? Eles são super individualizados. Vamos ver aqui, são montando já tem um monte de coisa que a gente vê isso patente, né? Que espera assim, vamos esperar fazer esse movimento, acontecer isso. Aí a pessoa, o outro, um monte de jovem fala assim, estou resolvendo, e vai fazendo mesmo. Olha a diferença de conceituação. Então, este processo é o que gera essa coisa, às vezes, dolorida para as pessoas. Porque quem ainda está na expectativa de um mundo que vamos resolver tudo junto e vai ser bom para todo mundo junto, não existe. Olha a diversidade de mundo que está aí hoje. Não tem isso. Não existe isso. Nem nunca existiu antes. Só que antes a gente podia se enganar com outras coisas que estavam aí no mundo. Não se enganar no sentido ruim. No sentido de que era necessário. Por quê? Porque o divino sempre protege a gente. Ele não vai tirar suas muletas, suas bengalas e deixar você morrer na rampa, ficar no sofrimento. Não, ele vai criando circunstâncias que você fica protegido com aquela cara até que chega uma hora assim, vou te soltar, vou tirar as rodinhas da bicicleta. Você vai conseguir. Quanto mais autonomia, mais você vai. Agora sim, você precisa já estar confiando naquela autonomia. Agora, se você ainda não tem, não se aventure, porque você vai quebrar a cara mesmo. Agora você vai ter que construir ela. Vai ter que construir. Então, esse é o processo, né? Então, com isso a gente queria, assim, fechar com essa frase que eu acho, assim, resume tudo que a gente falou antes, né? A resolução, ela é fundamental. Ela é, aliás, fundamento dessa escola de autorrealização, né? Fundamento, né? Apoie-se nas suas resoluções e sannyasi Tyaga. Faça as renúncias necessárias e as entregas necessárias, senão você não vai viver isso, né? E você, aí, a coisa que a gente fez link lá com a história da física quântica, né? O referencial é sempre você. Dentro da Shuddhadharma, isso não é hoje. A física quântica fala isso agora, faz quase 100 anos. A Shuddhadharma tem 12 mil anos, ela fala isso sempre. O referencial é você. Como que você está aqui centrado naquilo que você hoje... Você tem essa história física, um corpo físico, uma alma, uma trajetória, não sei o quê. Como que você está vivendo as coisas? Presta atenção. E se posicione diante delas. É aí. Entendeu? Então, com isso a gente queria fechar. Alguém quer fazer alguma colocação a mais? Nós estamos vivendo aquilo que precisa viver, né? Cada um de nós, né? Eu estou com um problema sério, olha, pessoal, é aquele momento de cada ser. Cada ser que a gente foi forjando. Né?
A gente foi construindo, foi criando e hoje estamos com a história que está aqui. Às vezes tinha gente que às vezes falava assim, ah, mas é que eu tenho um karma. Eu falava assim, quem construiu o seu karma? Foi o vizinho? Foi a avó? Aí eu ainda brinco, ainda falo mais, né? Conforme a pessoa, você fala assim, tem uma situação complexa na vida pessoal, coletiva, no que for, né? A gente fala assim, quem construiu isso daí? E aí eu brinco e falo assim, se a pessoa é muito psicanalizada, foi o pai ou a mãe. Que é uma coisa forte. Se você for muito mística, é o karma. E aí o karma, você fala assim, não, e quem fez essas ações que geraram este karma para você? Foi o vizinho? Ou foi, eu brinco, falo assim, foi o mordomo? Ou se você for muito politizado, foi o governo? Ou se você for, aí vai, você dá 500 nomes para tudo isso que você quiser dar aqui. Porque nunca é com você. Você nunca, imagina, a culpa nunca é minha de nada. Ah, a culpa é do pai e da mãe, que eu não fui acarinhado. Sim, mas tem um monte de gente que não é acarinhado quando é pequena, vira mega blaster, pai, super não sei o que, vira pai da humanidade, sabe por quê? Porque eu não tive em casa. O cara faz o oposto. Agora tem gente que vive isso e vira, ai, eu tenho um motivo para ser infeliz. E fica lá chorando na rampa. Meu, isso é uma decisão sua também. Com qualquer coisa na vida, com a sua autorrealização, com o seu bolso, o seu dinheiro, com a sua vida afetiva ou com o que for. Fazer algo de psicoterapia, ajuda a entender o karma. Sim, com certeza. E quanto mais a gente entende, ele vai esmiuçando tudo isso. Sim, sim. Isso é um laboratório mesmo, é tudo. E é dentro. É Né? tudo dentro. Tudo dentro. Então, esse processo é o grande, né, é a grande sacada, né, da gente e pôr isso, né, em atitude na vida da gente. Né? Tem mais alguma fala? Alguma coisa para crescer? Quer dizer, a mente que eu uso aqui no lugar fora é a chave do entendimento de tudo, né? Não, aquilo que fala ali, né, que a mente é o Ishwara dos sentidos, né, porque às vezes a gente vê isso toda hora, a gente mesmo faz toda hora. Ah, eu fiquei mal porque eu ouvi aquilo, porque eu vi aquilo, porque eu senti aquilo. Gente, você onde está lá onde você viu? Quem é o Senhor dos sentidos e das suas ações? É você. Este é o corpo que vai porém que está embaixo. Quem vai dominar? Aliás, tem uma frase que eu não pus ali, eu acho que eu pus no e-mail que eu mandei para vocês. Se não me engano, eu pus a frase lá. Que não tem respiração, processo físico, não sei o quê. Meu celular, talvez eu consiga abrir. Que é a frase do Sri Janardan. Ele fala assim, ó. Ele fala exatamente isso. Que só quem tem competência para submeter a mente, é a frase do Sri Janardan, só quem tem essa competência para submeter a mente é o corpo superior, é o Vijnanamaya. Por quê? Da mesma forma que é a mente que submete sentidos, porque ela é mais sutil que a mente é o Vijnanamaya. Então só ela é que vai mostrar, né, que vai te dar caminho para você realmente para submeter a mente. Você não vai submeter a mente com nada disso. Até ali fala naquilo ali, que é uma frase lá. Ela vem através dos sentidos, mas ela tem vida própria. Porque ela tem memória, ela tem experiência, ela tem sutileza. E essa sutileza dela, só quem vai ter habilidade para... Aqui, ó. Vou abrir. Por isso que o imutável ele domina. Vamos ver se consigo abrir aqui, porque às vezes aqui ela fica ruim aqui devagar. Mas ela é a frase que a gente usou no e-mail do informativo que a gente mandou para vocês, que é a frase exatamente de Janardan. Ele fala assim, nem respiração, nem nenhuma postura, nem nada que você faça submete a mente. A única coisa que submete a mente é o corpo superior, que é o Vijnanamaya, o corpo búdico. É o corpo intuitivo. E é esse que a gente tenta acessar conscientemente através das meditações. Sem ele, não é? Imagina, eu vou dominar a mente com a mente. É irreal. Dominar o corpo com o corpo. Que é aquela coisa de você falar assim, eu tenho problema com esse alimento, eu vou dominar só comendo aquilo. Não, minha filha, vai olhar para as suas emoções. Aí você começa a dominar o que acontece no corpo. A outra coisa, vou dominar uma coisa das minhas sensações.
Vou dominar com o quê? Com as minhas sensações? Não, com a minha mente. A mente pertence ao corpo, eu dominando a alma. A mente faz parte da nossa alma. A mente pertence ao corpo. Por exemplo, segundo aquele pensador, penso, logo. Aliás, não penso, logo existo. Não penso, não existo. Não existe. Existe para os outros, ele é uma árvore, né? Não. Ou uma pessoa. Tem um daqueles textos que a gente. Ela existe para os outros, para elas mesmas não. Não, mas tem um texto que a gente escreveu aí atrás, naquele lado que eu ponho no blog, uma vez escrevi um lá para trás que eu escrevi sobre meditação. Eu falei que um dos terrores da gente quando começa a meditar é que a mente ela está acostumada a se alimentar do quê? De ideia, conceito, até toda coisa para fora e ela precisa estar se nutrindo. Bom, só que a hora que eu paro para meditar, eu tenho que silenciar ela. Se eu não silencio ela, não ponho ela naquilo que eu estou fazendo, ela continua me trazendo informação. Tanto que aí eu paro para meditar, lembro daquilo, eu ouço um barulho, já me tira atenção, não sei o que. Agora, se eu me ativer ao que ela fica trazendo, mas eu falo, não, mas agora eu estou posicionada a aquietar. E lá nessa fala nossa, a gente falou exatamente isso. O nosso maior pânico ali é que de repente chega uma hora que você está em silêncio. E aí parece, eu continuo existindo se eu ficar em silêncio? Porque como a gente está muito fincado na mente, a gente tem a sensação de que se eu aquietar e calar a boca, eu deixei de existir. Por quê? Porque eu não sei existir sem ficar o tempo todo matraqueando, falando, conversando, puxando, buscando. É isso. É um pânico para a mente isso. Porque ela não está acostumada a ficar nesse lugar. Eu não consigo trazer, porque aqui a internet inteira quase. Ele está abrindo. Se ele acabar de abrir antes da gente fazer a nossa invocação, eu leio para vocês. Mas aí, se vocês que estão, a maioria, acho que está no nosso mailing, né? Busca lá a frase, que é a frase lá que é apoio do que ele falou. Ele fala exatamente, você só vai dominar a mente, não é só a respiração ajuda. Todas essas coisas, elas são apoios. Mas quem vai dominar é o de cima, que é o Vijnana Massa. Vamos então encerrar?